Hi guys, how are you? Good morning to everyone here. Muito bem, pessoal, vamos dar início à nossa segunda aula desse bimestre, ok? Dessa vez eu gravei essa aula para as duas turmas, para a segunda e a terceira séries do ensino médio, porque o assunto coincide, é o mesmo assunto para essas duas turmas. Então, por isso que eu resolvi gravar para vocês, para essas duas turmas. Certo, pessoal? So, here we go. Vamos começar nossa aula de fato. Nós vamos falar hoje sobre um tempo verbal muito conhecido na língua inglesa, que é o Present Perfect Simple, ou mais comumente conhecido Present Perfect. Esse tempo verbal, ele é muito usado na língua inglesa, então é necessário nós aprendermos a usá-lo, porque ele é usado o tempo todo na língua e é muito cobrado no Enem, justamente por conta disso, né? Por causar dificuldade, por causar problemas na vida de muitos alunos que estudam a língua inglesa, esse tempo verbal, ele cai bastante, corriqueiramente no Enem. Então, vamos aprender a usar de uma maneira descomplicada nessa aula, certo? Primeiro, nós precisamos saber a estrutura do Present Perfect. Por isso eu coloquei esse conceito aí. O Present Perfect é formado com o presente simples do verbo to have, has, que neste caso funciona como verbo auxiliar, seguido do particípio passado do verbo principal. Então é muita informação inicialmente. Vocês devem estar se perguntando o que é verbo auxiliar, o que é verbo principal. Eu não sei nada desse conceito nem em português, imagine em inglês. Muito bem, pessoal, a gente vai descomplicar isso agora para nós aprendermos a usar de forma eficaz e responder as questões que vocês vão responder ao final dessa aula, certo? Inicialmente, nós precisamos entender como funciona a estrutura de uma frase no Present Perfect Simple. Como assim? Vocês podem se perguntar. A estrutura que eu falo é a formação da frase no Present Perfect. Por isso eu trouxe um exemplo para nós observarmos isso detalhadamente. Isso aqui, por exemplo, have visited, só pegar aqui o meu ponteiro, isso aqui é uma estrutura do Present Perfect, né? Então, nós temos o sujeito, que é o pronome pessoal I. Olha só. Eu coloquei aqui no canto inferior da tela, do lado direito, o significado dessas letrinhas que eu vou colocar em cada palavrinha da frase, ok? Então, o S ele significa sujeito, mais o have, que funciona como verbo auxiliar, mais o particípio passado do verbo principal. Particípio passado, pessoal, é em português o falado, cantado, andado, ido, feito. Isso é particípio passado. O particípio passado dos verbos regulares em inglês tem a mesma forma que os verbos no passado simples. No caso, visit é um verbo regular. Então, a forma dele no particípio passado é a mesma forma que no passado simples, diferentemente dos verbos irregulares. Os verbos irregulares têm uma forma tanto no passado simples quanto no particípio passado, desculpem-me. Então é necessário nós decorarmos, não tem como fugir, pessoal. A gente precisa memorizar o particípio passado dos verbos irregulares. E temos o complemento, né? Então, nós, para formarmos uma frase, no present perfect em inglês, é necessário que tenhamos o sujeito, obviamente, né, que funciona aqui como o I, o verbo principal, que é o have, mais o particípio passado do verbo principal e o complemento. Ok, pessoal? Então, essa é a forma afirmativa de uma frase no present perfect, certo? Então, se vocês virem um verbo, o verbo to have, mais o particípio passado do verbo principal, então isso é present perfect, não tem como fugir. A frase ela já está no presente perfeito em inglês, certo? O have nós vamos usar apenas com os pronomes pessoais I, you, we, they. Então eu poderia muito bem usar o we aqui, por exemplo, né? We have visited my old mom for years. Ou então, you have visited my old mom
for years. Ou então they. They have visited my old mom for years. Portanto, nós vamos utilizar o auxiliar have do verbo principal com os pronomes I, you, we, they. Vamos usar com esses pronomes pessoais aqui, ó. I, you, we, and they. Então vai ser I have visited, you have visited, we have visited, they have visited. Agora com os pronomes pessoais he, she, it, que são os pronomes da terceira pessoa, não iremos mais usar o have. Nesse caso, iremos usar o has. Olha só, observem aqui. Então, com he, she, it, nós vamos usar o has. Então, vai ficar he has, she has, it has. Ok? Então, se no caso a frase aqui fosse com o pronome pessoal she, não seria mais have aqui. Nós mudaríamos para has, para a conjugação ficar correta. Então, seria assim a frase she has visited her old mom for years. She has visited her old mom for years. Ok, pessoal? Eu trouxe uma frase para nós observarmos isso. Olha só. She has visited her mom frequently. She has visited her mom frequently. Então, ela visitou a sua mãe, ou ela tem visitado a sua mãe frequentemente. É a forma afirmativa também do present perfect, só que na terceira pessoa. Então, o she ele vai funcionar como sujeito, o has como verbo auxiliar, visited como particípio passado do verbo principal, e nós temos o complemento, certo? Então, ela visitou a sua mãe, ou ela tem visitado a sua mãe frequentemente. Também é a forma afirmativa do present perfect, ok? Let's carry on, let's continue, guys. A forma negativa. Como nós construímos a forma negativa do present perfect? Vamos observar numa frase. Olha só, they have walked together since they were children. They haven't walked together since they were children. Então, eles têm caminhado, eles caminham juntos desde que eles eram crianças, né? Então, como funciona a estrutura? Vamos ver. O they ele vai funcionar como sujeito, né? O pronome pessoal they, eles, né? Mais o verbo auxiliar, olha só. Isso aqui é o have contraído com not. Então, verbo auxiliar mais o termo not. Coloquei novamente aqui para vocês saberem o que significam essas letrinhas que eu estou colocando aqui embaixo, ok? Então, o S de sujeito, VA de verbo auxiliar, PP de particípio passado do verbo principal, ok? Vamos lá, o walked, ele é o verbo principal, e aqui nós temos o particípio passado. Como ele é um verbo regular, ele tem a mesma forma que no passado simples, no simple past em inglês, certo? E o complemento. Então é simples, pessoal, nós temos... Deixa eu pegar novamente o ponteiro só para ficar claro, né? Então nós temos o sujeito, que é o verbo, desculpem-me, que é o pronome pessoal they, mais o have, contraído com o not, né? Então, verbo auxiliar mais not, mais o particípio passado do verbo principal, que no caso aqui é walked. E o complemento. O complemento é tudo isso aqui, pessoal. Ok? Então, essa é a forma negativa de uma frase no present perfect. Vamos observar na terceira pessoa. Eu trouxe essa frase aqui. He hasn't lived here since last year. He hasn't lived here since last year. Então, nós temos o sujeito, que é o he, pronome pessoal he, mais o verbo auxiliar, mais o not, mais o particípio passado do verbo live, que também é regular, certo? E o complemento. É simples, pessoal, não tem dificuldade aqui. Depois que nós aprendemos isso, fica fácil de nós montarmos
ou criarmos as nossas próprias frases. Então, he funciona como sujeito, has, verbo auxiliar, mais o not contraído aqui, mais o particípio passado do verbo principal e o complemento. Simples, né? Na verdade, nós conseguimos entender ou aprender melhor isso aqui na prática. Quando a gente pratica através de exercícios ou quando a gente começa a falar mesmo o idioma, a gente consegue usar isso de forma mais natural e com mais eficácia. Ok? Então, treinem bastante, treinem até vocês memorizarem isso, até aprenderem. Vamos ver a forma interrogativa agora? A forma interrogativa nós vamos fazer diferente. É que nem o verbo to be. A gente vai colocar o verbo auxiliar no início. Então, o have aqui, como a frase está na forma interrogativa, a gente coloca no início da frase. Então, começamos com o verbo auxiliar. Coloquei novamente aqui o significado das letrinhas, só para vocês irem se situando, né? O you, ele é o pronome pessoal e vai funcionar como sujeito da frase. Mais o verbo watched no particípio passado, então ele é o verbo principal, particípio passado do verbo, e o complemento. Ok? Então, have you watched Friends this week? Have you watched Friends this week? Então, olha só, você assistiu Friends essa semana? Você assistiu Friends esta semana? Friends é um seriado americano, né? Muito conhecido por sinal. Também eu trouxe na terceira pessoa. Então, has she watched Friends this week? Has she watched Friends this week? Então, ela assistiu Friends essa semana? O has, ele vai funcionar como verbo auxiliar, que fica no início da frase. A gente inverte, né? Ele estava bem aqui, ele mudou para cá, né? Então, nós temos o she como o sujeito da frase, mais o particípio passado do verbo watch, que no caso aqui é watched. Ele é um verbo regular também, então por isso que tem a mesma forma no passado simples e também no particípio passado. E o complemento da frase. Ok, pessoal? Então é simples. Vamos observar agora na aula quando devemos usar o present perfect. Nós vamos observar o uso do present perfect em pelo menos 5 situações aqui. 5 situações que ele é usado, que ele deve ser usado, né? A primeira situação é quando uma situação é iniciada no passado e que permanece no presente. Então, é uma ação que inicia no passado e se estende até o presente. Então, a gente deve usar o present perfect. Vamos observar isso no exemplo aqui. A frase I have lived in Belém since 2015. I have lived in Belém since 2015. Então, olha só, eu continuo morando aqui. Eu continuo morando desde 2015 e ainda continuo morando. Então, essa situação aí, ela iniciou no passado e permanece até o tempo presente. Então, eu não vou usar o passado simples, eu tenho que usar o present perfect, certo? Porque essa frase indica isso, que eu comecei a morar em 2015 e continuo morando até hoje. Outra frase. She has worked in the bank for 5 years. She has worked in the bank for 5 years. Olha só. Então, ela tem trabalhado ou ela trabalha no banco por 5 anos. Então, essa situação começou lá no passado e se estende até o presente. Então, ela está trabalhando já faz 5 anos no banco, né? Então, a gente vai usar nesse caso o present perfect e não o passado simples em inglês. Olha só a estrutura aqui. Have lived, has worked. Ok? Vamos ver mais uma situação, a segunda situação em que devemos usar o present perfect. Vamos observar a segunda situação. Então, quando uma ação é realizada durante um período e que ainda não tenha sido finalizada. Olha só o exemplo aí. She has been to the cinema twice this week. She has been to the cinema twice this week. Ela tem ou ela foi ao cinema 2 vezes esta semana. E a semana não acabou ainda. Então, o período ainda não acabou. Não foi finalizado. Então, a gente vai usar nesse caso também o present perfect. Vamos observar outro exemplo? It has rained a lot this year. It has rained a lot this year. Então,
tem chovido bastante este ano. E o ano ainda não acabou, tem chovido e ainda vai chover provavelmente mais, né? Então, nesse caso, como o período ou a ação ela ainda não foi finalizada, também devo usar o present perfect. Olha só aqui, ó. It, com it, she, he, lembrem-se, nós vamos usar has e não have, ok? Prestem atenção para isso. Terceira situação. Quando uma ação ela se repete em um período não especificado entre o passado e o presente. Frase: They have seen that film 6 times. They have seen that film 6 times. Então, olha só. Eles viram aquele filme 5 vezes. Eles viram aquele filme 5 vezes. Então, essa ação ela tem se repetido por um período não especificado. Eu não sei quantas vezes eles já assistiram esse filme, né? Então, entre o passado e o presente, eles já assistiram várias e várias vezes o mesmo filme, né? Então, nesse caso, eu não vou usar o passado, porque eu não sei o tempo, eu não sei o período. Eu vou usar o present perfect. Essa é a forma correta gramaticalmente. Ok? Vamos observar outra frase aí. We have visited Portugal several times. We have visited Portugal several times. Então, nós visitamos Portugal várias vezes, né? Olha só, o período do tempo não é especificado, então eu tenho que usar o present perfect. E como os pronomes pessoais aqui, olha, they, we, eu tenho que usar have e não has, ok? Percebam que sim, o verbo to see em inglês, ele é um verbo irregular. Então, ele tem uma forma no presente, tem uma forma no passado e tem posteriormente uma forma no particípio passado do verbo. Então, no presente vai ser verbo to see, que é o verbo ver, no passado vai ser saw e no particípio passado vai ser seen. Então, a gente precisa gravar isso, a gente precisa decorar. Diferente do verbo visited, que ele tem uma forma no presente é visit, passado é visited e particípio passado é visited. Então, tem a mesma forma no particípio passado e no passado simples em inglês, ok? Vamos observar aí uma quarta situação. Quando uma ação é concluída no passado recente, indicada pelo termo just. Vejamos o exemplo. I have just finished my work. I have just finished my work. Então, eu acabei de terminar o meu trabalho. Indicado aí pelo termo just. Percebam que o just, ele fica entre o verbo auxiliar e o particípio passado do verbo, olha só. Fica entre as duas estruturas da frase do present perfect, ok? Então, I have just finished my work. Eu acabei de terminar meu trabalho. Vamos ver outro exemplo. I have just eaten. I have just eaten. Então, eu acabei de comer. Eu acabei de comer. Então, é uma ação recente, algo que eu acabei de fazer. E eu vou usar, então, o present perfect. Percebam aqui também que o verbo comer em inglês ele tem uma forma no presente, que é eat. No passado é ate. E no particípio passado é eaten. Eaten. Ok? Então, isso aqui vocês precisam decorar também. Finish é um verbo regular. Então, ele tem a forma no passado, no particípio passado, a mesma. São iguais. Ok? E, finalmente, nós temos o quinto uso do present perfect. Então, quando uma ação cujo período de ocorrência não seja importante, né? Então, eu vou usar o present perfect. Vamos ver o exemplo. He has read War and Peace. He has read War and Peace. O resultado da leitura é importante, mas o período ele não é importante. O que é importante aí é a leitura, né, do livro que a pessoa está lendo, no caso ele, né? Então ele leu Guerra e Paz, né? O resultado da leitura que é importante. Aí eu tenho que usar o present perfect. She studied Japanese, Russian and English. Olha só, o resultado é que ela tem aprendido japonês, russo e inglês. O resultado é importante, mas o período, como eu não sei exatamente o período, eu vou usar o present perfect.
No caso aqui ele está contraído. Esse apóstrofo S é o has. É isso aqui, ó. Só que está contraído. Isso aqui é mais comum na fala, né? Quando os nativos falam, eles falam assim. Mas a forma completa, né, é essa daqui. She has studied Japanese, Russian and English. Ok? Então é isso, pessoal. Não esqueçam de fazer os exercícios relacionados a essa aula, ok? Façam, vocês têm tempo para isso. E depois me enviem no grupo para eu corrigir, ok? See you next class. Bye bye.